Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de novo ao nosso podcast Delírios de Influência. A gente já conversou um tanto aqui sobre um tanto de coisa muito legal. No último episódio, a gente falou um pouquinho sobre propósito. E nesse, a gente vai afunilar um pouco mais essa conversa sobre propósito, falando sobre carreira também. Enfim, e a gente vai ver onde essa conversa vai nos levar. Eu estava até aqui conversando com o Gabriel que uma das coisas que eu gostaria de ver ele falando, aqui inclusive, é sobre a carreira dele, porque ele é uma pessoa que tem um conjunto bem interessante de habilidades e experiências, porque ele é médico da dor, médico paliativista, mas também faz um mestrado em gestão para poder desenvolver... Nada a ver, né? Uma coisa... Então, parece que tem muito a ver, né? Tem a ver, depois Alguém tem tinha a que ver. juntar esses universos. Que bom que foi você. Isso. Então, conta, o que Pois você... é, a gente tá falando bastante e a gente tava até brincando agora há pouco. Como é que a gente não conseguiu perder ainda a linha do podcast, né? Graças a Deus, a gente tá conseguindo manter a linha de raciocínio do início ao fim. Vamos tentar manter essa... Sim. No Strike 4 agora. Mas, sim, é uma carreira bem doida, porque ela não seguiu alguns caminhos convencionais, não, sabe? Na verdade, eu entrei, eu saí da escola, do colégio, entrei na faculdade de medicina, entrei bem novinho, né, com 17 anos, e acho que com essa idade a gente tem pouca habilidade para poder tomar grandes decisões na nossa vida, mas a gente precisa tomar essas decisões, né? Uma das mais difíceis foi a cidade onde eu ia morar. Porque, por exemplo, eu sou mineiro e eu até passei na FMG. Foi mesmo? Aham. E eu também passei aqui na UFIXPA, né? Que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E eu vim a Porto Alegre, conheci a faculdade, adorei ela e gostei da cidade e acabei ficando em Porto Alegre. Mas imagina, com 17 anos, acho que é uma carga de tomada de decisão que muitas vezes pode ser um pouco difícil, né? Com essa idade. Muito. E me gera curiosidade, né? Você escolheu o mais longe. Talvez a distância fosse um critério... Acho que sim. Acho que quando a gente se permite ou tem a oportunidade de se distanciar geograficamente do teu ninho, acredito que a gente tenha a possibilidade de explorar novas oportunidades de crescimento pessoal, explorar outras áreas da nossa personalidade, Concordo. da nossa construção. Então, é relevante. E a viagem, essa saída, eu acho que ela ajuda a expandir a cabeça em vários aspectos, né? Coloca a gente em contato com outras culturas, outras maneiras de ver a vida. Eu acho isso genial no nosso cérebro. E já fazendo um parênteses dentro da nossa loucura de não conseguir seguir uma linha, já pensou o quanto que uma mudança na língua de um povo altera a maneira como eles pensam o mundo? Sim. E vice-versa, né? Como a mudança de pensamento de mundo vai alterar a língua deles? Eu já pensei nisso várias vezes. Não, é super genial, sabe? Tem um amigo meu, Natan, que ele gosta de estudar japonês. Ele estava estudando japonês um dia, essa semana passada a gente estava conversando sobre as coisas do japonês lá. E dentro do idioma, normalmente eles não... A gente começa com sujeito, né, verbo e um predicado. Então, começa no eu, vou fazer tal coisa, vou fazer, verbo, tal coisa. No Japão é um pouco diferente no idioma. Eles começam do de fora e vão afunilando para o sujeito no final da frase. Então, você começa no coletivo, no local, nas pessoas, no objeto que vai receber a ação. Depois vem o verbo e, por último, que vai vir o indivíduo. Sim. Então, é mais fácil conceber a ideia do de fora primeiro, depois nós, entendeu? Certamente isso vai moldar alguma coisa Com certeza. da coletividade das pessoas, né? Com certeza. E molda de uma forma sutil, né? Porque não tem a ver com o conteúdo, tem a ver com a forma. Então, a gente não avalia isso, a forma como esse conteúdo foi apresentado, né? A gente só recebe e lida com o conteúdo. Não, exatamente isso. E é legal porque isso é uma coisa que vai ser importante dentro da minha carreira, porque depois de entrar na faculdade, tem um segundo momento que é super relevante para a minha formação, que vai ser meu intercâmbio. Que eu sei que você também fez Ciência Sem Fronteiras. Sim. Também quero ouvir como é que foi para você isso, mas foi muito importante para mim
sempre foi um sonho. E eu não... fiz questão de aprender inglês, eu não tinha... Não tive acesso à escola de inglês durante a minha infância e tudo mais. Mas eu fiz questão de uma maneira mais... meio que vendo Netflix, assim. Sim. Jogando videogame, né? Muita gente aprendeu Pois é, muita assim. gente faz com videogame, essas coisas. Porque, enfim, convivência, aí eu... Daí eu aprendi, me policiei, criei rotinas para poder estudar e treinar o inglês, para poder experimentar esse mundo mais distante ainda, sabe? Então acredito que existia algum chamado para me desafiar, sabe? Em culturas e ambientes que não são os meus. Acho que isso foi muito importante para mim. E lá nesse intercâmbio que eu fiz, foi na Inglaterra, foi em Londres, onde eu conheci a minha noiva atual, a Gabriela. E a gente... eu passei um ano no intercâmbio e era uma das regras do intercâmbio que a gente deveria fazer um estágio ou teria que apresentar, tipo, uma conclusão de curso, uma tesezinha, sabe? E eu estava com muita vontade de fazer uma coisa de estágio, para viver aquela experiência de saúde fora daqui e tal. Eu já tinha um interesse em cuidados paliativos e eu fiz um estágio no Hospice, que é uma clínica especializada em cuidados paliativos lá em Londres. Chama Marie Curie. E lá no Marie Curie a gente foi muito bem recebido. A Gabi fez também esse estágio. Eles receberam a gente super bem, a gente teve toda uma assistência. E lá depois a gente ganhou um guiazinho de bolso. Era uma folha A3, devia ter trazido. Era uma folha A3, era um guia de bolso de cuidados paliativos, mas que se dobrava, assim, até um panfletinho. E tinha informações básicas, assim, para alunos, enfim, para pessoas que desejariam falar sobre cuidados paliativos. Então, tinha umas tabelas de conversão de opioide, o protocolo Spike de comunicação ali, resumidinho e tal, algumas outras orientações de controle sintomático. Eu achei genial aquilo ali, porque ele sumarizou bem algo super relevante, um conhecimento muito importante dentro do básico dos cuidados paliativos, pediu autorização e quem fez o guiazinho lá deixou a gente trazer para o Brasil, para traduzir e difundir por aqui. E a gente fez isso, a gente trouxe para cá, começou a traduzir, o negócio ficou bonitinho, a gente mostrou para os hospitais que a gente trabalhava, né, eu e a Gabriela, aqui na Santa Casa de Porto Alegre, onde eu trabalhava, né, onde eu fazia meus estágios da faculdade, a Gabi lá no IMIP, e por uma dessas coincidências brabas do destino, assim, teve uma palestra da pessoa que era o vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que era o André Junqueira. Ele estava no IMIP, lá em Recife, ele é de São Paulo, estava em Recife dando uma palestra, e a Gabi tinha uma cópia desse livrozinho, que a gente tinha impresso e tudo mais, em preto e branco, uma coisa super... Ela foi com essa cópiazinha e foi mostrar para ele. E se apresentou para ele. Do nada, assim, num ato de coragem, assim, uma coisa... A gente era estudante ainda da medicina. Eu imagino a Gabriela fazendo isso porque ela tem essa energia. Ela tem uma energia. Ela consegue... É genial, pessoas uma que... leveza, uma espontaneidade. Exato, aquele jeitinho mais meiquinho. E aí ela chegou pro André e falou assim, André, posso te mostrar um negócio que a gente está fazendo? Ele deu uma folhada e falou, genial, vamos fazer uma reunião. E aí a gente começou ele começou... Na verdade, o guia nem estava pronto ainda, tá? A gente tinha começado os primeiros capítulos. Ele conseguiu visualizar o projeto pronto, chamou várias pessoas da academia para ajudar a gente. A gente escreveu, mas várias pessoas a ajudarem a revisar o conteúdo e tudo mais. Porque, enfim, 2 estudantes de medicina, acho que é legal a gente ter pessoas profissionais ajudando. Sim. E aí foi maravilhoso, assim, diversas pessoas, foram mais de 30 pessoas que ajudaram na construção desse guia. Ficou um guia muito legal. E isso foi em 2017 que a gente publicou ele, um guiazinho de bolso de cuidados paliativos, fez o maior sucesso na época. A gente... eu cheguei a viajar de avião, assim, ainda estudante, para palestrar e falar sobre o guia. As pessoas convidavam a gente para falar sobre. E eu estava me sentindo super bem e tal. E aí, a gente conseguiu um patrocínio da indústria farmacêutica X, para fazer um aplicativo. E essa indústria farmacêutica, ela
veio com uma exigência. Que hoje, sabendo dela, eu vejo quão grave ela era. Ela falou, olha, gostei muito desse projeto de vocês. Quero que vocês façam um aplicativo. E na época era um dinheiraço, assim, para fazer um aplicativo. E todo mundo fazia aplicativo naquela época, 2017, 2016 ali. E aí, eles viraram para a gente e falaram o seguinte, Gabriela, André, enfim, a gente quer fazer o aplicativo de vocês, mas a gente quer que o aplicativo não seja só para o paliativista. A gente quer atingir outros públicos médicos, principalmente. E aí foi um dos grandes erros do projeto, porque agora é fácil de eu ver isso. Eu abri mão do meu nicho. O nicho que me acolheu, que conseguiu pegar esse guia, que na verdade era um PDF, que estava num site e que tinha tido mais de 100 mil downloads, ou seja, em 2017, devia ser toda a comunidade paliativista do Brasil. Sim, nossa! Então, assim, o nicho já tinha acolhido o projeto. E aí, no próximo degrau do projeto, a gente ignorou o nicho. Né? A gente se vendeu para a indústria, muitas aspas. E aí, graças a Deus, eu digo graças a Deus hoje, muito feliz com isso, que o projeto foi uma bosta. Ninguém baixou o aplicativo, não teve nenhuma adesão, flopou de um jeito nunca antes visto. E foi ótimo, porque foi primeiro, antes de tudo, um choque de humildade. Cara, a gente precisa estudar sobre as coisas. A gente não sabe tudo da vida, a gente precisa aprender, estudar e tudo mais. E eu lembro que no acesso de fúria, eu saí de casa, fui no shopping, fúria não, e falei assim, vou comprar um monte de livro para entender por que deu errado. Aí eu comprei um monte de livro de marketing, de estratégia, de posicionamento, de startup. Comecei a ler aquele trem. E fui consumindo esse tipo de conteúdo, fui consumindo. E aí eu fui me dando conta, eu falei, cara, como a gente foi besta. Como a gente foi besta. E aí eu descobri que existia um mundo que podia ser explorado dentro da saúde, que a gente consegue pegar o que a gente tem de propósito, pegar aquilo que a gente acredita e catalisar isso para o mundo por meio de projetos, entendeu? Então, o nosso projeto, as nossas iniciativas, aquilo que dói na gente, as nossas dores, não precisam estar só presas dentro das nossas reclamações. A gente pode fazer algo por elas, e de preferência com técnica, com conhecimento. Existe toda uma ciência, pessoas da saúde. Existe toda uma ciência chamada gestão, chamada marketing, antropologia, que está descobrindo, estudando isso constantemente, produzindo muito conhecimento científico de altíssima qualidade e que a gente não está consumindo porque a gente está preso dentro de uma bolha de saúde e acha que a única ciência que vale a pena ser estudada é a ciência médica, de saúde, enfim. E aí é muito legal ir lá porque foi nessas descobertas de mundo que eu tive contato com coisas que me ajudaram muito hoje a entender a minha profissão e melhorar a maneira como eu trabalho. Por exemplo, é nesse mundo que eu descobri Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade. E a coisa mais importante para um paliativista é entender a sua vulnerabilidade. É o que mais te protege do sofrimento, é o que mais te protege de entender até onde a gente consegue ir enquanto pessoa e ter coragem para lidar com as dores das pessoas que a gente está cuidando de uma maneira saudável. E é o que mais ajuda a gente a entender o quanto que a gente traz a nossa profissão para o nosso propósito. Uma outra coisa que está lá no mundo do marketing, que é maravilhoso para a gente da saúde, é o Golden Circle, por exemplo, do Simon Sinek. Que fala que a gente tem que começar que a gente tem que começar sempre perguntando o porquê da pessoa. E se a gente e não ficar muito focando sobre o que é aquilo que a gente quer vender para alguém. E aí na saúde a gente faz exatamente isso. Quando a gente trata doença, vou tratar uma pneumonia. Como é que você trata uma pneumonia? Eu dou antibiótico. Como? Dou antibiótico. Por que você está dando esse antibiótico? Porque ela está com pneumonia. E daí entra num looping... num looping besta, assim, sem penso, sem crítica. E aí, quando você começa a entender por que... Você começa se perguntando, por que tratar essa pneumonia? E aí, do outro lado, tem uma pessoa
que está, por exemplo, em fase ativa de morte, e que está dentro de um hospital recebendo antibiótico na veia, vai evitar que ela saia de casa, saia do hospital para ir para casa, para daqui a pouco passar os últimos dias de vida dela com o entorno dela, esse tratamento de pneumonia, de repente, parou de fazer totalmente o sentido. E a melhor forma de tratar essa pneumonia é não dando antibiótico. Então, e essa mudança de paradigma, ela faz todo o sentido para a gente, enquanto saúde. Só que ela não está nos nossos livros. Não tá. Ela está lá fora, ela está em outras indústrias. Sim. E aí você vai expandindo isso, essa crítica, e vai descobrindo, por exemplo, que a saúde é a indústria que mais desperdiça recursos no mundo. Hoje, no mundo, a gente está falando de 50% a 30% de todo o recurso de saúde é desperdício. Ou seja, a gente poderia estar tratando o dobro de pessoas com o mesmo dinheiro, ou fazendo o dobro de intervenções com a mesma grana. E a gente desperdiça dinheiro de várias formas. Tratando as pessoas, deixando que a doença chegue em estágios avançados, não tratando no início, daqui a pouco gerindo mal nossos estoques e deixando remédio perder validade na farmácia. Daqui a pouco, na hora que vai fazer uma cirurgia, usa material cirúrgico, abre o material cirúrgico e descarta ele sem utilizar da maneira correta. Então, todos esses processos em saúde são muito fracos, porque a gente está, de novo, não está consumindo esses conhecimentos sobre operação, sobre processo, sobre logística, que não estão nos nossos livros, estão lá fora. E essa nossa arrogância, que era a arrogância do Gabriel quando recebeu o convite de fazer o aplicativo e achou que ia dar tudo certo, que não precisava estudar nada, era só fazer, que o mundo estava sob os meus pés. Essa arrogância, a gente tem ela ainda dentro da nossa indústria da saúde. E aí foi nisso que eu comecei a estudar e gostar dessa área da gestão e vendo que, cara, tem um mundo ali dentro para ser explorado. Um mundo bacana para ser explorado. E passa a ser, então, um catalisador dos meus propósitos. Segui a minha carreira. Então, tive essa epifania, lendo essas livradas todas. Segui a minha carreira conforme manda o figurino. Me formei, não tinha me formado ainda, me formei. Entrei na minha residência de clínica médica ou medicina interna, dependendo de onde vocês estão. Fiz a minha residência de medicina interna. Finalizei a residência de medicina interna e comecei a residência de cuidados paliativos. Segui completamente o roteiro como deveria ser. E terminei a residência de cuidados paliativos e fui fazer o quê? Gestão. Sim, no mestrado. Não, ainda não entrei, eu não tinha entrado no mestrado ainda. Fui trabalhar com... Mentira, eu saí da residência e já fui incorporado como preceptor da residência na época. Então, comecei como preceptor ali na residência e metade do turno e outra metade do turno eu estava trabalhando no Hospital Moinhos de Vento, no setor da inovação. A inovação, telemedicina e tudo mais. E era a pandemia, então a telemedicina estava no seu período áureo, né? Então, todo mundo queria consumir e comprar telemedicina. Deu uma caída depois ali, porque a demanda reduziu bastante. É ótimo para a gente ajustar como as coisas vão, mas bacana também para acelerar esse desenvolvimento do teleatendimento, né? Da telesaúde, não só a telemedicina como um todo. E aí, estava nessas áreas e veio a provocação de que, cara, tá faltando ainda mais substrato, mais... Igual quando a gente tem na faculdade, a gente tem que aprender anatomia antes de querer aprender semiologia. Tava faltando para mim, dentro da gestão, essa anatomia, sabe? A ciência básica. Só que eu não queria voltar a fazer uma outra universidade. E aí me indicaram esse meu mestrado, que é um mestrado pela Unicinos, que eu termino esse ano, pela Unicinos e pela Universidade de Poitiers, na França. Que, de novo, uma dupla titulação. E eu tenho algumas aulas na Europa, também trazendo essa provocação de mudança de paradigma e de pensamento. E muito legal também. Então, terminando o mestrado, eu posso, inclusive, dar aula na Europa. Assim, eu sou mestre no Brasil e na Europa, então chique. Mas acho que o mais importante é realmente essa troca que a gente tem intercultural. E aí, nesse período, assumi alguns desafios maiores, como... a diretoria executiva de uma startup, que é a Ija Saúde, num momento muito delicado da empresa. Fui chamado para assumi-la no momento em que a empresa estava
Foi logo depois das enchentes aqui no Rio Grande do Sul e a empresa teve que ser remodelada e teve que encerrar as operações. Então, tive que liderar um time num momento de encerramento de operações. Então, tem toda uma carga emocional das pessoas, da liderança de time. Tem toda uma carga jurídica para ser pensada, de logística, enfim. Então, digo que foi meu grande estágio do mestrado. Foi essa oportunidade que eu tive. Muitos aprendizados ali dentro. E agora eu sinto que eu tenho um pouco mais de maturidade para tocar outros projetos de gestão, de inovação, né? Tenho algumas consultorias também, enfim. Continuo atendendo meus pacientes em consultório quase que exclusivamente agora, porque tentei ficar uma época sem atender paciente e foi terrível. Foi maravilhoso. É maravilhoso para mim estar próximo dos pacientes. O que foi terrível de ficar sem ver os pacientes? Cara, o difícil de ficar sem ver paciente é porque é muito gostoso ver eles melhorarem, sabe? Traz muita satisfação pessoal ver os pacientes lidando melhor com a sua doença grave em cuidados paliativos, ou se reabilitando de uma dor crônica, né? Dizendo para você, olha, tem 12 anos que eu não sei o que é viver sem dor e agora estou... Isso traz uma satisfação pessoal muito grande, traz uma sensação de propósito, de serviço absolutamente relevante e me deixa muito feliz e orgulhoso, assim. Então, e acredito que, para mim, esse equilíbrio entre o Gabriel mediquinho tradicional com a skin de médico, jalequinho e estatinho, e o Gabriel com a skin de empresário, de gestão, o equilíbrio está em conseguir fazer as duas coisas. E as duas coisas se aprimorando, se aperfeiçoando. Sim. Então, as dores que o Gabriel médico tem, o gestor ajuda a resolver, e as dores que o gestor não... E aonde o propósito do gestor, muitas vezes, fica mais etéreo, menos formado, menos concreto, o Gabriel médico consegue trazer essa concretude do propósito, das realizações, da execução daquele propósito. Esse apontamento. Exato, esse apontamento. E daí parece que é um momento mais equilibrado dentro da minha carreira agora. E é o momento em que eu mais consigo fazer coisas sem ficar exausto também. Então, é o momento que eu mais produzo hoje e o momento que eu sinto que eu estou mais longe do burnout. Entendeu? Por incrível que pareça. Entendi. Justamente por essa... Tá tudo perfeito? É óbvio que não. Tem muita coisa para melhorar, muita coisa para crescer, muita coisa para aprender, por isso estamos aqui. Mas, por enquanto, esse é o último retrato da carreira. Termina nesse momento. Deu para entender? Deu para entender. Então tá, fechou. Vou até tomar uma água. Toma sim. Muito obrigada por ter contado tudo isso. Eu estou fascinada de conhecer essa parte da sua vida. Sim, gastei o tempo todo do podcast. Já foi 30 minutos. Não, mas então, achei super importante, sabe? E eu gostei muito de realmente conhecer um pouco mais da sua história. Obrigada por ter compartilhado. A gente não tinha falado sobre ela ainda, né? Não. Pra mim é a primeira vez que eu estou escutando. Pois é. Eu só tinha percebido esse ponto final, né? Em que eu vejo que você acumulou essas duas habilidades de gestão da parte de dor e de cuidados paliativos. Enfim. Eu vou falar o que está passando na minha cabeça. Tá, vomita, sem pensar. Primeira coisa, eu quero saber quais foram esses livros que você comprou. Tem vários. Tem uns mais besta, tem uns melhores, tá? Tem um que me chamou muita atenção, que chama Hitmakers. Não lembro o nome do autor. E ele tenta explicar por que coisas emplacam e coisas não emplacam. E para mim, o grande aprendizado do livro é que a resposta está num equilíbrio entre o que é novo, o que causa aquele efeito uau, mas se for uma coisa muito uau, não gera identificação. Então, é um equilíbrio entre o uau com algo que é fácil de eu entender e consumir. Sim. Então, se é uma coisa muito fácil de entender e consumir, eu me canso muito rápido. Se é uma coisa muito diferente, uma arte moderna, com uma banana, com um durex numa parede, pode ser que eu não consiga ter a capacidade de abstração suficiente para aproveitar. Então, dentro do meu nicho, que também é muito importante entender o meio em que isso vai existir, dentro do meu nicho eu tenho que entender quantos % eu vou trazer de efeito uau, quantos % eu vou trazer de efeito de cópia, ou de efeito de identificação. Então, essa aqui é
Eu acho que eu vou já colocar esse na minha lista de compras. E, de novo, a gente fala muito sobre equilíbrio aqui, a gente está falando muito sobre... É uma palavra que está vindo bastante, e a gente fala sobre isso na saúde mental, a gente fala sobre isso na nossa carreira, na nossa vida pessoal, e o pessoal lá do marketing já fala isso há muito tempo. Então, de novo, como é legal consumir coisas fora da nossa bolha, né? Sim. Nesse aspecto. Médicos não falam disso, a gente sempre soluciona o problema pelo sacrifício, pelo fazer mais, pelo fazer Perfeito. mais, saber mais, estudar mais, aprender mais. Isso simplesmente não funciona. É arrogante porque você está fazendo uma coisa que não funciona. Exato. E é muito legal escutar a sua história, porque nos dias de hoje, praticamente qualquer profissional precisa de ter alguma noção dessas habilidades que você veio a aprender antes de todo mundo, vou colocar assim, porque foi naquele outro mundo em que a gente viveu na pandemia. Você ainda era acadêmico e já estava enfrentando esses desafios, e isso veio a te desenvolver, sabe? Eu estou falando isso porque eu percebo que na minha carreira fazem falta essas habilidades que você desenvolveu. Por isso que eu quero ler o livro também. E a gente vai falar sobre a sua carreira também? Posso falar? Ai, por favor. Eu até falei um pouquinho... Hoje é o dia da fofoca, né? Vamos falar da vida dos outros. Eu até falei um pouquinho no último episódio, vocês podem assistir, devem. Que, no meu caso, eu... Vou começar do começo, então. Tá. Montes Claros. Isso. Nasce uma criança. Numa manjedoura. Nasci num hospital. Mas, enfim, no hospital da casa. Manjedoura? Não. Mas, enfim, eu me formei também em medicina. Na época, a escolha da medicina tinha a ver, assim, com você ser um bom aluno e você poder passar. Porque Verdade. Eu não sei como é na cidade de vocês, mas na minha é assim. Colégio tal aprovou tantas pessoas em medicina. Sim. Não é? Tem um outdoor. Sim. Então, tem essa obsessão. Inclusive, a gente já está vivendo num mundo que foi transformado por essa obsessão. De ter muito mais médico, etc. Ok. E aí, entrei na medicina também com 17 anos e... Nossa, para mim foi um choque muito grande, porque eu sempre fui uma aluna muito boa, a escola nunca foi difícil. Mas quando eu entrei na faculdade, eu comecei a achar difícil. Eu entrei lá no módulo de introdução à medicina, eu tirei nota boa nessa parte que era mais assim filosófica, e depois entrou metabolismo, imunologia, assim, a minha faculdade era uma metodologia que hoje isso já está mais disseminado, mas era o PBL, você já ouviu falar? O início do PBL ali. Sim. Ainda era meio confuso naquela época, né? Era, e a Unimontes tinha... Naquela época, ótimo, né? Era 2011, né? Eu acho. Você entrou na faculdade em 2011? Acho que sim. Eu entrei em 2012. E a Unimontes, que é a faculdade em que eu formei, estadual de Montes Claros, adotava um modelo bastante puro, assim, do PBL, vou colocar desse jeito. Não era um modelo misto. Adaptado. Então, tinha que estudar sozinho. E eu achava tudo isso muito difícil. Eu não conseguia tirar nota boa. Eu ficava sobrecarregada emocionalmente quando eu tinha que estudar. E aí, eu lembro que no primeiro semestre, eu até falei assim, eu não vou fazer o último módulo, porque eu não vou dar conta. Então, já entrei em crise, já no primeiro semestre de faculdade, sabe? Corta para atualmente, que eu sigo aprendendo muito sozinha. O meu método de estudar é muito autodidata. Eu sento... Estudo, compro um livro e estudo. Hoje tem muito conteúdo disponível também. Eu vejo muitas aulas no YouTube mesmo. Aí eu compro um curso também, às vezes, e estudo. Enfim, essa forma de estudar sozinha, apesar de ter sido uma coisa muito angustiante lá no passado, quem sabe também não foi uma herança que eu aprendi na faculdade, né? Além do conteúdo médico mesmo que eu estava aprendendo. Então, eu era essa pessoa que entrou na medicina desse jeito e tinha uma questão, assim, de... Eu não me identificava, assim, por exemplo, eu não achava legal Grey's Anatomy, vou colocar. Às vezes eu via os colegas assim, não, eu sou médico, eu sou... Eu não me identificava com isso, com essa postura de médico, sabe? E achava tudo muito difícil. Qual postura? Postura mais altiva, assim, uma coisa mais... Sou maioral ou uma postura de... fazer 1000 plantões e sofrer e ver sangue. Essas duas coisas. Até hoje isso não é muito minha cara, sabe? Mas eu acho que eu tenho uma questão com esse posicionamento
assim, assimétrico, né, do médico em relação ao paciente, ou então de você se encantar por isso e achar assim, nossa, que incrível que eu estou numa posição aqui maior do que a outra pessoa. É verdade. Isso acontece. A gente entra na faculdade e já chama a gente de doutor, né? É. Tá na faculdade. Sim. A coisa mais longe que você tá é de ser doutor. Exato. É engraçado, porque ao mesmo tempo que isso é como se fosse um privilégio de você estar na faculdade, realmente as pessoas te olham diferente, você ganha um status quando você entra. É verdade. Eu tinha dificuldade de colher os benefícios disso. Eu não me identificava com isso, sabe? Sim, perfeito. Ai, deixa eu trazer essa treta para os comentários. Comentem aí se vocês acham que chamar médico de doutor é correto, é adequado. Quero ver a opinião de vocês aí nos comentários, por favor. Por favor. Então, rolou isso. E aí, logo no início, eu lembro de eu falar assim, eu acho que eu quero fazer neurologia. Mas acontece muito isso com o psiquiatra, de você passar a faculdade inteira muito se sentindo um peixe fora d'água. Eu acho que vários têm essa história. E aí, quando eu tive os primeiros estágios de psiquiatria, eu também já defini, não era neurologia, era psiquiatria. Acho que isso foi no 4º período. E aí, eu passei o resto da faculdade assim, depois vou ser psiquiatra, né? E realmente, e aí no meio da faculdade aconteceu também o meu intercâmbio, que eu também fiz o Ciências Sem Fronteiras e fui para Holanda. Morei 10 meses em Amsterdã. E exatamente esse efeito que você falou, eu também observo isso até em pacientes. Como você não está circundado do meio que te dá todos os feedbacks para você ser quem você é e pensar como você pensa, agir como você age, quando você está em outro meio, você adquire eu posso ser uma coisa diferente. Perfeito. Tira um peso dos ombros, né? Você tem uma oportunidade de se desenvolver sua individualidade. E foi muito bom para mim, foi muito desafiador. Eu acho que isso é uma questão. Para mim, o intercâmbio foi muito desafiador. Ficar lá sozinha, depois conhecer novas pessoas e tentar aproveitar aquele momento, etc. Precisei de uma adaptação. Você teve essa impressão também de que você tinha a oportunidade de como se fosse começar a vida do zero, como se tudo aquilo que as pessoas construíram da tua imagem, você não precisava ser mais fiel àquilo? Entendeu o que eu tô falando? Eu entendi. Eu vivi exatamente isso. É como se você tivesse mesmo ator, seriado diferente? Sim. E isso foi muito bom para minha autoestima, sabe? Para minha autonomia. Fiz bons amigos. Hoje eu até penso assim, eu não tenho filhos, né? Mas eu penso de que, filho, aí tem que ter... Eu nem fico pensando assim, é caro, a escola e tudo mais. Mas dessa parte de dinheiro, eu acho que se eu pudesse oferecer uma coisa que custa dinheiro, o intercâmbio é uma coisa que eu ia insistir. Faz, porque isso vai fazer muita diferença. E lá eu também fiz matérias que eram relacionadas à saúde mental e tudo mais. E aí, quando eu voltei, terminei a faculdade e fui fazer a psiquiatria. E realmente na psiquiatria eu me encontrei. Eu ainda achava difícil estudar as coisas e tudo mais, da medicina, etc, né? Mas eu lembro de eu estar, assim, lá no hospício, ouvindo os pacientes delirarem e falar assim, como que essa pessoa não está vendo o que está acontecendo aqui ao redor dela? Por que ela está escolhendo, a mente dela escolhe o delírio e não a realidade? E aí foi isso também que eu comecei a perceber. Realidade como assim? Exato. E aí me despertou essa curiosidade mesmo. Exatamente isso. Pela mente. Porque eu percebi que o nosso juízo não é uma coisa que está dada. É uma coisa que depende de um funcionamento muito intrincado e harmônico para ele estar rolando de uma forma saudável, sabe? E aí, né, eu falei já no último podcast também, no último episódio, que aí depois veio a pandemia, eu comecei a estudar um pouco também fora da área do currículo da psiquiatria, mas também coisas sobre saúde mental, bebendo de umas fontes mais variadas. Por exemplo, a Brené Brown, né, fala da vulnerabilidade. Eu acho muito estranho que esse tipo de coisa não entra no currículo. Apesar de que eu acho assim, foi muito bom para mim aprender tudo sobre remédios, medicamentos, tratamentos, etc. Tudo bem que não precisa conter tudo. Mas eu acredito que, inclusive, uma das funções desse podcast aqui é as pessoas se lembrarem que isso está faltando. Está faltando. E precisa ser acrescentado. E aí eu fui me tornando essa psiquiatra que eu sou hoje. E aí o Instagram também foi uma questão.
Porque Sim, porque ele é uma coisa muito importante da tua vida, né? Muito. E vocês imaginam o que é lidar com o Instagram? Trabalhar no Instagram, fazer conteúdo, né? Para o Instagram é uma coisa muito trabalhosa. Muito trabalhosa, né? E exige habilidades fora desse escopo de médico. E aí, quando a minha comunicação deu muito certo, eu fui precisando de habilidades de gestão mesmo, de planejamento. Só que eu não sabia que eu precisava dessas habilidades e que eu não as tinha. Exato. Eu fazia as coisas sem planejamento. E aí também quebrei a cara, como você. Eu cheguei a fazer um projeto... Eu já fiz alguns lançamentos no Instagram de alguns produtos digitais. E alguns... Foi sempre muito legal. Mas aí eu tive a oportunidade de lançar um produto muito complexo, sem planejamento e sem equipe, que foi uma comunidade online. Que ano foi isso? Foi acho que ano retrasado, né? 2023, talvez. Foi antes do Gramado Summit. Foi antes. Naquela época já estava rolando o Gramado, a comunidade. A comunidade. E assim, as pessoas vieram, foi muito legal. Mas aí eu precisava desenvolver a comunidade, eu precisava colocar o conteúdo, eu precisava também fazer toda a gestão mesmo daquele infoproduto. E aí eu descobri que eu tinha feito isso, né? Eu lancei um produto sem fazer um planejamento estratégico. E aí eu ouço você falando e penso assim, olha, eu também tive essa oportunidade de aprender, só que aí nessa época eu lembro, eu consumia muito conteúdo de empreendedorismo também, eu comprei vários livrinhos a Universidade de Harvard, tem uns livrinhos assim... Tem, aqueles da capinha vermelha e branca. Exato, comprei vários deles. É um clássico. É um clássico. Desesperada. É Harvard Business School. Isso, exato. HBS, E ouvindo você falar, eu percebi assim que eu desenvolvi isso um pouco, mas a minha intenção é... Eu tenho que desenvolver isso mais, sabe? Mas eu realmente fico muito, muito tempo só lendo as coisas de saúde mental, de mente, isso realmente acaba, assim... Eu mergulho nessas profundezas e eu vou me distanciando dessa outra parte. Isso é um pouco... Isso chama um pouco de atenção que você acabou de falar, porque o mundo é grande, né? O mundo é gigantesco. Não sei quem foi o filósofo que disse que o conhecimento é como uma ilha. Toda vez que você explora o final dessa ilha, você cria mais terra nessa ilha, a superfície de contato com a água que você tem vai toda vez aumentando. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais conhecimento você descobre que você não tem. Isso. E isso é fascinante, porque faz com que a nossa curiosidade esteja no talo sempre, e sempre aprendendo. E que bom que a gente é assim, que a gente vai viver e vai morrer sem ter entrado no tédio da falta de conhecimento. Isso é excelente, isso é genial. Entretanto, faz com que a gente olhe para essa nossa vulnerabilidade e entenda que nem toda competência, conhecimento e técnica a gente vai ser mestre dela. Então, isso que você falou é uma coisa bem legal, que é nesse momento, você falou uma coisa importante, que eu entrei num projeto grandioso, com muito propósito e muito belo, mas sem planejamento e sem time, que seria a segunda coisa super relevante, além da estratégia, ter os agentes executores que vão trabalhar junto contigo em prol desse projeto. Sim. Então, isso é muito legal também, né? Porque por mais que a gente precise beber desses conhecimentos grandiosos que existem lá fora, isso também precisa ser... As nossas tarefas e atribuições precisam ser delegadas nas nossas pessoas de confiança, né? Sim. E aí eu percebi que o trabalho é encontrar essas pessoas, não só saber fazer tudo, sabe? Encontrar e gerir. E aí entra uma outra coisa que eu ouvia muito na faculdade, quero ver se você ouvia também, que falavam que a gente, como médico, a gente tinha que ser os líderes daqueles times. Aí falavam, não, você tem que ser líder do time, tem que ser líder do time. E hoje eu olho para trás e falo assim, tá, como? Quais as ferramentas que vocês estão me ensinando para falar sobre liderança de pessoas? Como é que a gente faz para acolher o sofrimento do time dentro de uma questão de saúde, de lidar com a saúde e com o sofrimento de outras pessoas? Sim. Como é que a gente fortalece a saúde mental das pessoas e cria ambientes de descompressão? Enfim, né? Como é que isso não está também dentro da nossa grade curricular enquanto carreira? Isso é extremamente relevante, não só para quem está se aventurando numa carreira de inovação, gestão e empreendedorismo como a sua, mas para aquela pessoa que tem que estar próxima de um time numa emergência. Sim. Numa UTI,
no Sim. bloco cirúrgico, Sim. numa internação. E eu acho que isso que você está falando conversa também com aquele feeling que eu tinha sobre o médico, né? Porque ele tem que liderar. E uma pessoa que lidera sem ter os recursos acaba se posicionando como alguém arrogante mesmo. Talvez essa falta de habilidades, sabe? Não, perfeito. Não, maravilhoso. Estamos chegando ao... Estamos chegando ao... à Eu fiz conclusão. a olhadinha do relógio. Sim. Eu acho que eu fiquei fascinada pela sua carreira, especialmente pela porque são dores que eu tenho, são coisas que eu quero muito desenvolver, que eu acho que muitos profissionais têm. Às vezes é um pouco injusto isso de a gente ter que aprender tanta coisa além da nossa prática, mas também é o mundo como ele é hoje. E para mim, me propor a esses desafios e errar me fez crescer muito, muito. Eu achei que foi muito positivo para mim como pessoa não ficar restrita só à parte técnica, porque eu precisei pensar um pouco melhor sobre como é que o mundo funciona. Perfeito. E Acho que essa é a grande provocação, né, da nossa conversa hoje. Exato, para a gente se posicionar e trabalhar, a gente tem que saber como é que o mundo funciona. Ele funciona com marketing, com gestão, com... Tudo que funciona assim. Isso faz com que a gente olhe também para as coisas da vida com um pouco menos de romantismo, sabe? Porque eu lembro, a gente reclamava muito assim, por que o sistema de saúde público é assim? Por que as pessoas não têm acesso irrestrito a todos os remédios e medicamentos? Tá, já parou para fazer a conta de quem é que vai pagar isso? De onde é que vai vir esse dinheiro? Se você começa a gastar muito dinheiro com isso aqui, talvez falte dinheiro para uma outra pessoa para receber uma vacina lá na outra ponta. Então, é legal para a gente também olhar para esses processos e para os problemas que a gente vive dentro da saúde de uma forma um pouco mais madura também. De uma forma sistêmica. Sistêmica, Gabriel, eu adorei. Que beleza, acabou os primeiros 4 episódios. Então agora a gente vai... Maria Clara vai embora para Montes Claros. Eu vou voltar para lá, mas depois eu venho aqui de novo. O que você acha? Eu acho importante. E eu quero saber de vocês todos também. O que vocês acharam desses nossos 4 primeiros episódios? Por favor. O que vocês acharam da nossa dinâmica? Que assuntos que a gente gostaria, que vocês gostariam de ouvir? Pessoas que vocês gostariam de ver a gente conversando com? E fazendo uma pressão para a gente continuar com esse projeto e estar juntos e crescendo juntos. Sim. O que vocês acham? Com o apoio de vocês, a gente vai conseguir ir mais longe. Sem dúvida nenhuma. Isso comenta muito. Então é isso, pessoal. Obrigada. E lembra de compartilhar com as pessoas que vocês acham que também precisam saber disso, tá? Tem que curtir, compartilhar. E o que mais tem que fazer? Comentar. Comentar. Isso aí. É isso aí. Então, até logo. Prazer, pessoal. Até mais.